Olá, muito bom dia. Está no ar o CNN News 1, um jornal para te deixar atualizado sobre tudo o que vai ser notícia neste sábado, 29 de março de 2025. Eu sou Leandro Magalhães e vamos juntos com as principais informações do Brasil e do mundo. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um parecer da PGR que recomendou a prisão domiciliar para Débora dos Santos. O julgamento da mulher que participou dos atos do dia 8 de janeiro e que pichou a estátua da Justiça está parado no Supremo, depois que o ministro Luiz Fux pediu vista. O caso é usado como argumento da oposição para defender o projeto da anistia. O nosso analista Theo Cury tem os detalhes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a ida de Débora Rodrigues para a prisão domiciliar. Ela foi presa em 2023 por participação dos atos criminosos de 8 de janeiro. Ela ficou nacionalmente conhecida por ter pichado, perdeu o mané, uma frase dita pelo ministro Luiz Roberto Barroso na estátua à Justiça, que fica em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes acolhe um parecer do Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco. Em manifestação ao ministro Alexandre, Paulo Gonet enviou um parecer dizendo que a Polícia Federal já havia concluído a investigação contra a mulher. Ele lembrou que o julgamento que pode condená-la foi suspenso por um pedido de vista do ministro Luiz Fux e que não tem previsão de ser retomado e que a mudança de regime, do regime fechado para prisão domiciliar, respeitaria o que Paulo Gonet chamou de princípios da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor. O ministro Alexandre de Moraes, ao determinar a ida dessa mulher para o regime, para a prisão domiciliar, determinou uma série de requisitos que devem ser cumpridos. Entre eles, ela deverá utilizar tornozeleira eletrônica, não poderá conversar com outros investigados nesse processo, não poderá utilizar as redes sociais, não poderá conceder entrevista a veículos de comunicação e só poderá receber visitas de seus advogados. Caso ela desrespeite alguma dessas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, ela retornará para a prisão, retornará para o regime fechado. Enquanto isso, segue suspenso o julgamento que pode levar à condenação dela a uma pena que foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes de até 14 anos de prisão. Em entrevista à CNN, o ex-presidente Michel Temer disse que considera a possibilidade de o próprio Supremo Tribunal Federal rever a dosimetria da pena de condenados pelo 8 de janeiro e que isso é melhor para o país do que o avanço do projeto de lei da anistia no Congresso. Eu acho melhor o próprio Supremo Tribunal resolver esse assunto, porque o problema não é da punição. A punição, acho que ninguém discute que teria que existir. O que tem se discutido mais é a dosagem, a chamada dosimetria da pena, né? E eu já dei uns palpites nessa direção, eu acho que o Supremo, se resolver, ou melhor, se receber vários pedidos daqueles que foram denunciados ou estão cumprindo pena, não é improvável que o próprio Supremo possa dosar novamente essas penas, portanto reduzi-las. E não haveria um conflito entre o Congresso Nacional, por força da lei da anistia, e a própria decisão do Supremo. Eu até faço votos que caminhe por esse caminho, que é mais tranquilo para o país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Além de Bolsonaro, a decisão envolve o deputado federal Gutenberg Reis, do MDB. A investigação continua aos demais indiciados, mas em primeira instância, na Justiça do Distrito Federal. A mudança acontece porque o caso não inclui mais autoridades com foro. No pedido da PGR, Paulo Gonet disse que não há provas que corroborem a versão apresentada pelo tenente-coronel Mauro Cid em delação. Mauro Cid havia dito que Jair Bolsonaro pediu que ele inserisse dados falsos na carteira de vacinação, mas, segundo Gonet, a lei proíbe o recebimento de denúncia que se fundamente apenas em delação premiada. Alexandre de Moraes se posicionou nesse mesmo sentido.
E ainda falando do ministro Alexandre de Moraes, o magistrado determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido da defesa do delegado Rivaldo Barbosa para revogar a prisão preventiva. Rivaldo é réu no processo que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco. A decisão estabelece um prazo de 5 dias para que a PGR apresente uma posição. No pedido, a defesa argumenta que Rivaldo Barbosa está em prisão preventiva há 1 ano, sem que haja qualquer previsão para o julgamento. Os advogados pedem a liberdade do delegado, ainda que condicionada à adoção de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Esta é a 4ª vez que a defesa tenta revogar a prisão preventiva. Vamos falar agora de esporte. O técnico Dorival Júnior está demitido. Não é mais o treinador da seleção brasileira. Depois do vexame contra a Argentina na última terça-feira, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, convocou a imprensa para comunicar a decisão. O Rodrigo Monteiro tem os detalhes. O anúncio da demissão do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, aconteceu na tarde desta sexta-feira, aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Foi um comunicado bem rápido, feito pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que começou agradecendo o tempo e o trabalho dedicado à frente da seleção, feito pelo técnico Dorival Júnior. Desejou também boa sorte a ele nas próximas etapas profissionais e falou principalmente que a partir de agora a seleção começa, ou melhor, a CBF começa a procurar um novo técnico. Ele falou que foi uma reunião muito rápida sobre a decisão ali para o fim do ciclo de Dorival Júnior à frente da seleção brasileira. Não respondeu às perguntas dos jornalistas, mas ele foi bem objetivo, comentando aí sobre essa decisão de encerrar e demitir Dorival Júnior da seleção. Dorival que deixa a seleção brasileira depois de 15 meses, praticamente 16 partidas, um ponto muito agravante para a tomada dessa decisão foi o último jogo da seleção brasileira contra a Argentina, goleada sofrida pela seleção de 4-1 dos argentinos. Então foi um ponto fundamental para que Dorival Júnior fosse demitido. O Rodrigo Caetano, coordenador de seleções aqui da CBF, comentou inclusive que teve a oportunidade durante essa reunião, antes do anúncio oficial do desligamento de Dorival, de apresentar um relatório, como eles sempre fazem após a data FIFA, com todos os dados técnicos e táticos do jogo, mas também um relatório sobre todo o trabalho apresentado por Dorival Júnior. Os números não eram tão ruins assim, segundo o Rodrigo Caetano, mas o jogo contra a seleção da Argentina, goleada sofrida pelo Brasil, foi um jogo atípico, nas palavras dele, fora de contexto, e pesou, claro, fundamentalmente aí para essa demissão. E que a ideia do presidente da CBF era que o Dorival Júnior ficasse até a Copa de 2026, mas que infelizmente não deu. Rodrigo Caetano, que é um amigo de longas datas do Dorival Júnior, continua à frente da coordenação das seleções aqui do Brasil, continua no mesmo cargo da CBF. Quem também continua é o ex-zagueiro Juan. Outros demitidos foram os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, e o preparador físico Celso Rezende. Esses também foram desligados. O coordenador de seleções, Rodrigo Caetano, chegou a comentar também, logo depois desse comunicado oficial, em conversa aqui com a CNN, que a ideia é de que até a próxima data FIFA, o próximo jogo da seleção em junho, já tenha um novo técnico, até porque eles têm aí a ideia de já garantir essa vaga para a próxima Copa nesses outros jogos que serão no dia 5 de junho e também no dia 10, o primeiro contra o Equador e logo depois no dia 10 de junho contra o Paraguai. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Monteiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou, acompanhando o relator do caso, o ministro Luiz Fux, para manter a prisão do ex-jogador Robinho. O ex-atacante foi condenado por estupro coletivo e está preso desde março do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou o cumprimento da pena de 9 anos no Brasil. O julgamento começou nesta sexta no plenário virtual e vai até a semana que vem. Os advogados de Robinho pediram a suspensão da pena. Na justificativa, Fux afirmou que os advogados discutem temas que já foram deliberados para tentar reverter a decisão já tomada pela Corte.
Caso o entendimento de Fux seja seguido pelos outros ministros, a prisão de Robinho deve ser mantida. Em novembro, o STF havia rejeitado, por 9 votos a 2, os pedidos de liberdade apresentados pelos advogados. E o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha decidiu, por unanimidade, pela revogação da sentença que condenou a 4 anos e 6 meses de prisão o jogador Daniel Alves por estupro. Segundo o comunicado, a condenação apresentou uma série de lacunas, imprecisões, incoerências e contradições. Os juízes do caso entenderam que houve falta de confiabilidade no depoimento da vítima. Apesar disso, o tribunal ressaltou que, apesar de não considerar que a hipótese da acusação foi provada, isso também não significa que a hipótese sustentada pela defesa do jogador é verdadeira, ou seja, de que ele é inocente. O ex-lateral direito Daniel Alves foi acusado de estuprar uma mulher em uma boate na Espanha em dezembro de 2022. Em janeiro de 2023, ele foi preso de forma preventiva. Após ficar 1 ano preso, Daniel Alves pagou fiança de 1 milhão de euros e deixou a prisão em março de 2024. Desde então, o jogador estava em liberdade condicional. O advogado Eduardo Maurício, que atua no Brasil e também na Espanha, explicou à CNN essa absolvição. Segundo ele, a justiça espanhola é muito técnica, o que foi determinante para essa decisão. Nesse caso, o que está em pauta na absolvição do Daniel foi a falta de materialidade concreta, que não tenha nenhuma dúvida com que o Daniel Alves tenha praticado ou não esse ato sem o consentimento da vítima. Então, do meu ponto de vista, a justiça espanhola é sim uma justiça técnica. Existe a certeza do consentimento? Se tem 1% de dúvida, de acordo com um dos princípios nortes do processo penal, na dúvida tem que absolver. Agora, deixa um parênteses. Esse processo não transitou em julgado. Então, o Ministério Público pode recorrer para o Supremo, obviamente, se tiver matéria constitucional para isso, matérias também a âmbito de Tribunal Europeu, pode estar recorrendo para o Supremo, para a terceira instância da Justiça Espanhola, e depois, se tiver matéria também, pode recorrer para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A fiança, nesse caso, conforme a legislação espanhola, é a âmbito de indenização para a vítima do crime que a vítima sofreu, né? E nesse caso, supostamente um crime sexual. Pela absolvição do Daniel, ou seja, por ele não ter praticado o crime, né, pelo menos esse é o entendimento da segunda instância da Corte Espanhola, a fiança paga em caráter também indenizatório, ou seja, a própria legislação prevê, no caso de absolvição, a fiança e também que tem aspecto indenizatório deve ser devolvido para o réu, e nesse caso o Daniel Alves foi absolvido, então ele tem direito à revogação de todas as medidas cautelares impostas e, sobretudo, estar levantando a fiança. E você vai ver a seguir, ministro da Justiça encaminha para Lula a proposta que amplia em até 50% a pena para o crime de receptação de celulares e outros itens. Se a medida tiver aval do presidente, o texto será encaminhado ao Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Até já! Um forte terremoto atingiu no sábado o Sudeste Asiático e levou pânico a regiões densamente povoadas de diversos países. Myanmar foi o local mais afetado, onde números recentes falam em mais de 140 mortos e mais de 700 feridos. O tremor alcançou até a capital da Tailândia, onde pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 100 estão desaparecidas. Em Myanmar, o terremoto de magnitude 7,7 criou cenas de desespero nas ruas de Mandalay, conhecida por ser a capital antiga da realeza e um centro importante para o budismo. Mandalay fica a apenas 17 quilômetros do epicentro e é a segunda maior cidade do país. Nas imagens, é possível ver as pessoas se abraçando logo após os tremores e em meio a prédios destruídos. Muitos imóveis acabaram tombando.
Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, os tremores aconteceram na hora do almoço, com profundidade de apenas 10 quilômetros. Uma mesquita desabou parcialmente, provocando 3 mortes. Um hotel também colapsou. Imagens de redes sociais mostram o topo de um templo budista sendo destruído pelos tremores. Outro vídeo revela um prédio inteiro colapsando. A Cruz Vermelha Internacional diz que pontes e rodovias foram destruídas, o que tem prejudicado o deslocamento de equipes de resgate e o transporte de ajuda humanitária. Há também uma preocupação sobre o estado de barragens e represas do país. O governo de Myanmar declarou estado de emergência em várias regiões e pediu doações de sangue para as vítimas. O país, uma das nações mais pobres da Ásia, se recupera de uma guerra civil iniciada em 2021 e vive uma crise de insegurança alimentar. O general do Exército, que comanda atualmente o governo, pediu ajuda para a comunidade internacional. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a equipe local das Nações Unidas já está empenhada nas operações de resgate. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com oficiais de Myanmar e disse que a Casa Branca vai enviar ajuda humanitária. O terremoto também causou estragos na Tailândia, com tremores de magnitude 7,1. Imagens gravadas por moradores mostram o momento em que um arranha-céu em construção em Bangkok veio abaixo. Construída por uma empresa estatal chinesa, a estrutura de 30 andares foi reduzida a pó e entulho em poucos segundos. As autoridades buscam vítimas soterradas pelos destroços. O tremor chacoalhou a piscina de um hotel em Bangkok, no alto de um prédio, e criou uma cascata de água até a rua. Turistas deixaram o edifício às pressas. O governo local ordenou que 4 dos maiores parques de Bangkok ficassem abertos durante toda a noite e fornecessem comida, água e refúgio para milhares de pessoas que não conseguiam voltar para casa. E uma empresária foi rendida por assaltantes enquanto fazia uma live para ajudar a divulgar um restaurante de uma amiga na zona oeste do Rio de Janeiro. Os criminosos levaram o celular da vítima durante a transmissão. O nosso repórter Kleber Rodrigues tem as informações. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram quando 2 ladrões surgem em uma moto, o carona desce e anuncia o assalto. Nós conversamos com Marcela Pinheiro, ela que é uma empresária, e contou à CNN que no momento do crime estava fazendo uma live para divulgar o restaurante da amiga que estava sendo inaugurado na região da Taquara, aqui na zona oeste da capital fluminense. Os bandidos levaram as alianças do casal e o celular que estava sendo utilizado para a live, que tem uma conta ali com 400 mil seguidores. Assim que os bandidos levaram esses pertences, ela fez uma nova live no telefone do marido, que não foi levado pelos ladrões, para dizer aos seguidores que não aceitassem nenhum tipo de pedido pela rede social, porque a conta tinha sido levada por esses criminosos. Esse caso foi na última quarta-feira, reforçando na região da Taquara, aqui na zona oeste da capital fluminense, e está sendo investigado pela Polícia Civil. Por enquanto, ninguém foi preso. A reconstituição da morte da jovem Vitória, assassinada em fevereiro em Cajamar, na Grande São Paulo, foi marcada para o dia 10 de abril. O nosso repórter Vinícius Murad acompanha o caso e tem as informações. A reconstituição tem como objetivo esclarecer a dinâmica dos fatos do crime e o passo a passo que culminou na morte da jovem Vitória. O procedimento vai ser realizado para tentar esclarecer as divergências e contradições de versões sobre o que aconteceu. A decisão de realizar a reconstituição atende a um pedido formal da defesa da família da vítima. Os advogados da família consideram essa etapa essencial para o esclarecimento dos fatos, especialmente diante do que se chama de contradições apontadas na confissão de Michael, o único suspeito preso neste caso.
A reprodução simulada dos fatos foi marcada para o próximo dia 10 de abril, no período da manhã, às 9 horas. Uma das contradições levantadas pela defesa diz respeito à alegação de Michael de que ele teria matado Vitória dentro de um carro, um veículo, sem deixar rastros. Outro ponto a ser esclarecido é se ele de fato foi o único autor do assassinato. Por enquanto, a polícia e as investigações trabalham com a possibilidade de Michael ter sim agido sozinho. A confissão deste suspeito é vista com desconfiança pela defesa da família, uma vez que a própria defesa de Michael disse que ele foi forçado a inventar uma história sobre o que de fato aconteceu. Agora, os investigadores querem confrontar o que se apurou até o momento com perícias e também com depoimentos com a dinâmica dos fatos na reconstituição para tentar encerrar este inquérito. Relembrando rapidamente o caso, Vitória foi assassinada depois de ficar dias desaparecida e o corpo dela foi encontrado com sinais de agressão. De São Paulo, Vinícius Murad. O Senado aprovou um projeto de lei que permite o monitoramento de agressores de mulheres por tornozeleira eletrônica. O objetivo do projeto é garantir o cumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica e familiar. A tornozeleira deve ser vinculada a um aplicativo de celular para alertar a vítima e a polícia sobre uma possível aproximação do agressor. De acordo com o projeto, o juiz também pode oferecer um dispositivo de segurança para auxiliar esse alerta, como um aplicativo de celular ou botão do pânico. O projeto inclui o monitoramento eletrônico na Lei Maria da Penha, que já prevê medidas protetivas contra o agressor. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. E a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que dobra a pena restante para presos que fugirem. A proposta também proíbe liberdade provisória para o preso que descumprir medidas cautelares. Hoje, quando um preso foge, ele perde benefícios como a progressão de pena e o direito ao regime semiaberto. Ele também pode sofrer sanções administrativas. O relator do projeto defendeu a proposta dizendo que medidas mais duras reprimem as fugas que ameaçam a integridade do sistema prisional e a ordem pública. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário. E o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, encaminhou ao presidente Lula uma proposta de projeto de lei que aumenta as penas impostas aos receptadores de celulares. A proposta amplia em até 50% a pena para o crime de receptação de celulares e de dispositivos eletrônicos, como cabos e fios. O projeto também cria o crime de furto qualificado, quando o crime é cometido por encomenda. Vamos acompanhar na análise de Pedro Venceslau. O PT recebeu muito bem a proposta do ministro Lewandowski, que enviou para o presidente Lula, de aumentar em 50% a pena dos receptadores de celulares roubados. Isso porque o partido consegue manter a coerência. O PT sempre foi contra o encarceramento em massa. É contra aplicar penas mais severas para quem rouba celular. Eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e ele disse isso. Um preso no Brasil custa hoje R$12 mil. Com essa estratégia do governo federal, eles conseguem um discurso para dialogar com o eleitorado, um discurso da segurança pública, ao mesmo tempo que conseguem emparedar a oposição. Isso porque existe um projeto de lei do PL no Congresso Nacional que prevê aumentar e muito as penas para quem rouba aparelho celular. Nesse caso, então, a proposta do governo iria não na contramão, mas dialogava com essa proposta, mantendo sempre a coerência. A ideia do Ministério da Justiça é combater o efeito sistêmico, toda a cadeia que envolve o roubo de celular, que é uma epidemia. O presidente Lula já manifestou em diversas conversas a preocupação com essa epidemia de roubos de celular. E mais do que isso, disse para interlocutores que essa é uma forma de dialogar com a classe média brasileira. Por isso criaram o programa, o aplicativo Celular Seguro, no ano passado, e que esse ano vai ganhar novas funcionalidades. E também vai entrar ali dentro daquele pacote de novidades do governo federal, que vai ser embalado pelo marqueteiro secretário de Comunicação, Sidônio Palmeira. O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, disse à CNN que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, vai trocar o PL, Partido Liberal, pelo Progressistas e disputar uma vaga ao Senado ou ao governo paulista em 2026. A apuração é do nosso analista Pedro Venceslau.
Derrite é um dos secretários mais próximos de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo. Derrite foi procurado pela CNN, mas preferiu não se manifestar. Com esse movimento, o governador, que é do Republicanos, divide os aliados entre os partidos do Centrão e consolida a base de apoio para 2026. Outro movimento previsto é a filiação do secretário da Casa Civil, Arthur Lima, à União Brasil, para disputar uma vaga de deputado federal. Procurado pela CNN, ele disse que o foco dele é apoiar Tarcísio de Freitas. E a defesa de Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, que é réu por envolvimento nos atos contra os três poderes em Brasília, confirmou ao Supremo Tribunal Federal que ele está na Argentina. A nossa repórter Thaisa Medeiros tem as informações atualizadas desse caso. Vamos ver. A defesa de Léo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou que ele está na Argentina há cerca de 20 dias e que deve ficar por lá até o dia 4 de junho. Segundo o documento enviado pela defesa, Léo Índio conseguiu a permanência provisória no país até essa data com a permissão para trabalhar, morar, estudar e ter acesso aos serviços de saúde pública. O ofício foi assinado em 6 de março. Ele alegou ser perseguido pelo STF e disse a uma rádio do Paraná que viajou para o país vizinho depois de se tornar réu no processo que investiga um possível golpe de Estado no Brasil. Ele explicou que quando chegou na Argentina apresentou um documento de identificação e escreveu uma carta explicando o motivo da ida. Ele justificou com perseguição política e injustiças causadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa permanência tem validade de 90 dias renováveis de acordo com a análise interna do país. Léo Índio está morando em Puerto Iguaçu, uma cidade localizada a 18 quilômetros da área onde estão as cataratas do Iguaçu. A informação foi passada ao ministro Alexandre de Moraes, que havia dado um prazo para explicações sobre a ida de Índio ao país. Moraes havia dado prazo de 48 horas para a defesa de Léo Índio esclarecer se ele fugiu para a Argentina ou não. Ele virou réu no Supremo Tribunal Federal depois do julgamento da denúncia no mês passado pela primeira turma da Corte. A Procuradoria-Geral da República disse que o próprio Léo produziu nas redes sociais provas suficientes para responder ao processo. Ele ainda teria integrado também grupos de WhatsApp com temática antidemocrática, onde se compartilhava mensagens de insurreição. Apesar disso, a defesa dele nega a existência de efetivas provas nos autos quanto à participação de Léo Índio. Ao comentar sobre os crimes cometidos pelos envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a punição é inevitável e afirmou que reduzir a pena é outra discussão. A punição me parece inevitável. Ninguém gosta de punir. A punição é uma inevitabilidade nessas circunstâncias. Se mais adiante no tempo se vai comutar penas, se vai reduzir penas, é outra discussão. O ministro Luiz Roberto Barroso também defendeu que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado seja realizado ainda em 2025, para evitar que o caso avance sobre o ano eleitoral. Idealmente, se for compatível com o devido processo legal, seria bom julgar esse ano para evitar o ano eleitoral. Mas o devido processo legal vem à frente do ano eleitoral, portanto, vai depender da tramitação. E você vai ver a seguir. Brasileiros estão interessados em saber por quais motivos os preços de alguns alimentos dispararam. As buscas na internet cresceram. Entre as curiosidades estão os preços do ovo e do café. Daqui a pouco a gente volta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas que é natural que as pessoas recorram ao crédito do novo consignado, voltado para trabalhadores formais. Nos primeiros 7 dias do programa, o valor das concessões já chega a mais de R$1 bilhão. A fala foi depois de uma participação do ministro em um evento do mercado financeiro em São Paulo. Nós temos cerca de 90 bilhões de reais em crédito, com taxas de 6% ao mês. Então, é muito natural
que as pessoas que estão com crédito pagando uma prestação elevadíssima por causa da taxa de juros, recorram agora ao sistema bancário para trocar a dívida de 5%, 6% ao mês para algo inferior a 3%. Então, o que eu recomendo para as pessoas que estão com crédito, um empréstimo caro, que cotejem as taxas dos bancos que estão concorrendo pela conta do trabalhador para procurar a melhor taxa possível. Fernando Haddad disse ainda que o novo consignado privado não deve gerar mais endividamento, e sim o efeito contrário. Obviamente que o trabalhador que não tem dívida, depois vai também buscar o seu consignado. Se ele quiser fazer uma compra, ele vai ter à disposição dele uma taxa razoável. Isso também vai acontecer. Mas, nesse momento, tem uma demanda muito expressiva por troca de dívida. Tem gente com dívidas muito caras, com taxas muito elevadas. E o correto a fazer, se você é chefe de família, o correto a fazer é buscar, porque senão acontece o fenômeno do superendividamento. Às vezes a pessoa pegou um valor pequeno de empréstimo, quando vai ver a dívida, teve um imprevisto, não conseguiu pagar, a taxa é tão alta que dali a poucos meses ele está com uma dívida impagável. O IBGE divulgou dados de emprego. A taxa de desocupação no Brasil atingiu 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro. No período, o Instituto contabilizou 7,5 milhões de pessoas desocupadas. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostram alta de 0,7 ponto percentual na comparação com o período anterior. Já na comparação com o mesmo trimestre de 2024, o número de desocupados caiu. O recuo foi de 1 ponto percentual. E as buscas sobre por que o ovo e o café estão caros dispararam no Brasil. Os dados são de um levantamento com base em registros do Google Trends e cedido com exclusividade para a CNN. Fernando Nakagawa, analista de economia, explica esse cenário para a gente. Pessoal, o preço no supermercado tem tirado o sono de muita gente e, infelizmente, tem feito com que muitos brasileiros, muitos consumidores até tirem itens do carrinho, da cestinha, porque o preço subiu muito e isso está afetando, obviamente, as finanças das pessoas. E aí está tendo um comportamento interessante na internet. Muita gente está indo para a internet para entender as razões do aumento de preços. E aí, obviamente, eles pegam esse negócio aqui, ó, o telefone celular, e perguntam para o senhor Google. E a gente separou algumas das principais perguntas sobre preço de comida aqui no Brasil, no Google, nos últimos dias, nos últimos 7 dias. Vamos lá. A primeira pergunta que mais aparece é por que o ovo está caro? Aí eu te digo, tem um pouco de clima, tem um pouco de demanda e tem um pouco de exportação. Juntos, os três fez o preço do ovo subir. Também estão perguntando por que o café está caro. Aí teve quebra de safra. Por exemplo, no Vietnã, isso fez com que o preço do café subisse em todo o planeta e aqui no Brasil não foi diferente. Outra pergunta, por que o azeite está caro? Teve praga, especialmente na Espanha e em Portugal, países que respondem por 75% do azeite que é consumido pelos brasileiros. Outra pergunta, por que o milho está caro? E aí, interessante, o dado da inflação de março, o IPCA 15 de março, mostra que o preço do milho não subiu. Alguns segmentos do milho, tipo o fubá, até teve queda no mês de março. E outro item, porque o tomate está caro, aí depende muito da região do Brasil onde você está, porque o clima acaba afetando muito. Quando chove muito, tem muito sol, às vezes isso acaba influenciando. Mas diante de tantas perguntas, eu fui tentar entender como pode ser o amanhã. Para isso, eu fui atrás dos números do CPEA, da Universidade de São Paulo, o Centro de Pesquisas da Exalc, a Faculdade de Agronomia da USP, que acompanha o mercado de do mercado de itens alimentares no atacado. E eu tenho 3 boas notícias, talvez, para você. A gente tem os gráficos na tela que mostram que, primeiro, o preço dos ovos começou a cair nas últimas 2 semanas.
tem uma queda ali de uns 5% no atacado nos últimos 15 dias. Isso deve chegar até o consumidor final. No caso do café, o pior preço já passou. Não quer dizer que o café já está barato, não. Mas o pior valor já ficou para trás, ficou ali no comecinho de fevereiro. A mesma coisa dá para dizer do boi gordo. A arroba no mercado brasileiro teve o seu ápice no final de janeiro, começo de fevereiro. É verdade que já foi mais baixo, nos últimos dias até subiu um pouquinho. Mas tudo isso resume uma coisa: subiu muito, subiu, mas talvez o preço pode começar a cair para o consumidor, porque no atacado ele já foi mais caro. E o Brasil registrou o sexto verão mais quente da história neste ano. As temperaturas ficaram acima da média em grande parte do Brasil. A Tayana Narcisa traz as informações para a gente. Vamos acompanhar. Essas ondas de intenso calor que a gente vem sentindo nos últimos anos são reflexo dos gases do efeito estufa causados pelo aquecimento global. Do ano passado a este ano, em 2025, o Brasil teve o sexto verão mais intenso desde 1961. Para a gente ter uma ideia, houve aumento aí de 0,34 graus acima da média do que era esperado historicamente. Aí na tela a gente acompanha uma tabela realizada pela nossa equipe de produção, fazendo um comparativo com anos anteriores. É possível observar que essa onda de calor não iniciou agora, vem aí desde a década de 90. E um comparativo aqui que eu trago é da região norte, mais especificamente no Pará. A gente tem bem delimitado o inverno amazônico, o verão, mas nos últimos anos essa onda de calor tem sido aí mais frequente, inclusive chegou a causar a seca de rios aqui na região, causando impacto de comunidades ribeirinhas com relação à pesca, à alimentação. Outro exemplo que a gente pode citar é o Rio de Janeiro, que recentemente neste verão teve uma onda tão intensa de calor que acabou causando o desvio do trilho de um trem que passa pela região. Para especialistas, essa situação está relacionada a diversos fatores, mas entre eles a gente tem aí o aquecimento das ondas do oceano, da água, né, que impacta diretamente a questão da qualidade da temperatura do nosso ar. Lembrando que neste ano o Brasil recebe a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vem justamente debater esse assunto junto a outros países e como juntos podem aí diminuir essas temperaturas. E os preparativos para a COP30 estão em ritmo acelerado. Empresários e representantes do setor ambiental marcaram presença no COP30 Business Forum. O encontro debateu desafios e avanços no caminho para um Brasil mais sustentável. Há menos de 9 meses da COP30, que acontece em Belém, grandes empresas intensificam ações para antecipar o debate ambiental em larga escala. No agronegócio, o principal desafio, segundo empresários, é ampliar a divulgação dos avanços e do pioneirismo da agricultura regenerativa. A estratégia reforça o papel do setor na economia e na sustentabilidade do país. Na agricultura regenerativa é extraordinário o que o Brasil tem feito. O consorciar a floresta com a produção de grãos, com a produção de animais, é magnífico. O Brasil hoje produz 3 safras, né? E ao invés de emitir carbono, captura carbono. Então, o Brasil tem um trabalho com os pequenos agricultores, né, de ajudar na assistência técnica, de como é que eles podem ser mais produtivos. O evento também abordou os desafios da transição energética sustentável. Embora o Brasil tenha uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, o setor privado segue como peça-chave, financiando cerca de 70% dos investimentos na área. Cerca de 60% a 70% dos recursos para a transição energética vão vir do mercado privado, mas esse dinheiro vai ter que ser combinado com dinheiro de fomento, com dinheiro concessional e um dinheiro que não está só no Brasil, dinheiro que a gente consegue mobilizar de capital internacional também. Ainda durante o evento, a União Empresarial entregou um documento com 13 propostas para a presidência da COP30, ao governo do estado do Pará e ao Ministério do Meio Ambiente. Os itens abrangem temas como a regulação do mercado de carbono, a criação de incentivos para a captura de carbono na atmosfera e a modernização do sistema ambiental rural.
Todas as empresas juntas representam cerca de 33% do PIB brasileiro. Nós temos que chegar unidos na COP30 e, para isso, nós temos que ter o tipo de reunião como essa que a AmCham programou hoje aqui, em que nós, como brasileiros, temos que ver de que maneira nós queremos fazer a nossa transformação, né? Porque todo mundo está tendo que fazer essa transição, né? E eu acredito que o Brasil é um dos países que mais pode se favorecer com essa agenda. E é por isso que, para o anfitrião da COP30, o governador do Pará, Helder Barbalho, é preciso que todos estejam unidos em trabalhar para atingir as melhores ações sustentáveis possível. Nós precisamos ter entregas. Não se pode mais, diante das urgências climáticas, ficarmos apenas nas intenções. Intenções não resolvem as urgências ambientais. E o novo prédio do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, foi inaugurado. O local vai ampliar a área para exposições e promete atrair ainda mais turistas para o museu, que é um dos mais importantes do país. No coração da Avenida Paulista, uma das mais importantes do país, o edifício Pietro Maria Bardi foi inaugurado como extensão do icônico prédio do Museu de Arte de São Paulo. A nova estrutura amplia o espaço de exposições do MASP, dobrando a área útil do museu e oferecendo mais opções culturais aos visitantes. Com um acervo com mais de 10 mil peças, o MASP é hoje um dos museus mais importantes da América Latina. Parte desse acervo virá para este novo prédio, localizado na Avenida Paulista e vizinho ao antigo edifício sede histórica do MASP e que passará a se chamar Edifício Lina Bobardi. Serão 5 exposições que ajudam a trazer um novo olhar sobre a história do museu. Museu vertical e que complementa as estruturas que nós já temos no Museu Histórico, no edifício histórico, hoje chamado de Lina Bobardi, em homenagem à sua arquiteta, e que faz então essa união entre os dois edifícios, né, criando realmente essa conexão e tornando o MASP um museu com 2 edifícios, o que vai fazer para o público ter uma experiência cada vez mais inovadora e completa. A altura do novo prédio corresponde ao comprimento do vão livre do edifício original, o que reforça a conexão do conjunto. Uma ligação subterrânea entre os museus será inaugurada até o fim do ano. Além desse túnel, eventualmente, aí no final do ano, nós teremos um túnel conectando os 2 museus. A ideia é que você entre pelo museu aqui na Avenida Paulista, o edifício Pietro Maria Bardi, esse edifício novo, né, visite o museu e, eventualmente, você possa passar para o edifício Lina por esse túnel, porque, afinal, os 2 museus estão localizados em quadras adjacentes, né, mas não é na mesma quadra. O novo prédio do museu tem 6 andares destinados a exposições. Um percurso sobre a história do MASP, explorando a trajetória desde a fundação. O andar dedicado às artes africanas, com inúmeras esculturas. Obras geométricas de artistas vanguardistas e contemporâneos. Pinturas do artista francês Renoir, pertencentes ao acervo do MASP. E obras do cineasta Isaac Julien, trazendo interpretações das atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, no papel da arquiteta Lina Bobardi, que idealizou o MASP. Isolada no tempo e no espaço. A novidade desperta a curiosidade tanto de quem visita o museu, quanto de quem passa pela Avenida Paulista. Como museóloga, eu tenho uma grande expectativa de encontrar aqui trabalhos de bons profissionais, né, de grandes profissionais da área, mas também de forma bastante livre, né? Então, quero entrar para ver o que eu vou encontrar lá dentro. As últimas vezes que eu vim aqui, eu vi que tem muita coisa, mas tinha pouco espaço, né? Para caber todas as exposições e as artes que eles carregam. Então, acho que vai abranger e vai ter bastante coisa para a gente ver aqui também. Tô com expectativa alta. Ansioso para conhecer? Aham, bastante. Com essa expansão, o MASP busca atrair ainda mais visitantes. Isso porque o MASP, ícone da arquitetura brutalista paulista, chama a atenção de turistas de todas as partes do mundo.
Primeira vez no MASP, primeira vez no Brasil. Estou fazendo intercâmbio aqui em São Paulo. Meu amigo da França falou que essa museu tem muitas coisas da França, Van Gogh também. Eu não sei, estou animado para ver. Eu sou artista, então eu procurei os melhores lugares para eu conhecer. Quero conhecer muito a cultura brasileira, tudo o que vocês têm para que a gente conheça. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse a jornalistas que é natural que as pessoas recorram ao crédito do novo consignado, voltado para trabalhadores formais. Nos primeiros 7 dias do programa, o valor das concessões já chega a mais de R$1 bilhão. A fala foi depois de uma participação do ministro em um evento do mercado financeiro em São Paulo. Nós temos cerca de 90 bilhões de reais em crédito, com taxas de 6% ao mês. Então, é muito natural que as pessoas que estão com crédito pagando uma prestação elevadíssima por causa da taxa de juros, recorram agora ao sistema bancário para trocar a dívida de 5%, 6% ao mês para algo inferior a 3%. Então, o que eu recomendo para as pessoas que estão com crédito, um empréstimo caro, que cotejem as taxas dos bancos que estão concorrendo pela conta do trabalhador para procurar a melhor taxa possível. Fernando Haddad disse ainda que o novo consignado privado não deve gerar mais endividamento, e sim o efeito contrário. Obviamente que o trabalhador que não tem dívida, depois vai também buscar o seu consignado. Se ele quiser fazer uma compra, ele vai ter à disposição dele uma taxa razoável. Isso também vai acontecer. Mas nesse momento tem uma demanda muito expressiva por troca de dívida. Tem gente com dívidas muito caras, com taxas muito elevadas. E o correto a fazer, se você é chefe de família, o correto a fazer é buscar, porque senão acontece o fenômeno do superendividamento. Às vezes a pessoa pegou um valor pequeno de empréstimo, quando vai ver a dívida, teve um imprevisto, não conseguiu pagar, a taxa é tão alta que dali a poucos meses ele está com uma dívida impagável. E o IBGE divulgou dados de emprego. A taxa de desocupação no Brasil atingiu 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro. No período, o Instituto contabilizou 7,5 milhões de pessoas desocupadas. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, mostram alta de 0,7 ponto percentual na comparação com o período anterior. Já na comparação com o mesmo trimestre de 2024, o número de desocupados caiu. O recuo foi de 1 ponto percentual. E as buscas sobre por que o ovo e o café estão caros dispararam no Brasil. Os dados são de um levantamento com base em registros do Google Trends e cedido com exclusividade para a CNN. Fernando Nakagawa, analista de economia, explica esse cenário para a gente. Pessoal, o preço no supermercado tem tirado o sono de muita gente e, infelizmente, tem feito com que muitos brasileiros, muitos consumidores até tirem itens do carrinho, da cestinha, porque o preço subiu muito e isso está afetando, obviamente, as finanças das pessoas. E aí está tendo um comportamento interessante na internet. Muita gente está indo para a internet para entender as razões do aumento de preços. E aí, obviamente, eles pegam esse negócio aqui, ó, o telefone celular, e perguntam para o senhor Google. E a gente separou algumas das principais perguntas sobre preço de comida aqui no Brasil, no Google, nos últimos dias, nos últimos 7 dias. Vamos lá. A primeira pergunta que mais aparece é por que o ovo está caro? Aí eu te digo, tem um pouco de clima, tem um pouco de demanda e tem um pouco de exportação. Juntos, os três fez o preço do ovo subir. Também estão perguntando por que o café está caro. Aí teve quebra de safra. Por exemplo, no Vietnã, isso fez com que o preço do café subisse em todo o planeta e aqui no Brasil não foi diferente. Outra pergunta, por que o azeite está caro?
teve praga, especialmente na Espanha e em Portugal, países que respondem por 75% do azeite que é consumido pelos brasileiros. Outra pergunta, por que o milho está caro? E aí, interessante, o dado da inflação de março, o IPCA 15 de março, mostra que o preço do milho não subiu. Alguns segmentos do milho, tipo o fubá, até teve queda no mês de março. E outro item, porque o tomate está caro, aí depende muito da região do Brasil onde você está, porque o clima acaba afetando muito. Quando chove muito, tem muito sol, às vezes isso acaba influenciando. Mas diante de tantas perguntas, eu fui tentar entender como pode ser o amanhã. Para isso, eu fui atrás dos números do CPEA, da Universidade de São Paulo, o Centro de Pesquisas da Exalc, a Faculdade de Agronomia da USP, que acompanha o mercado do mercado de itens alimentares no atacado. E aí eu tenho 3 boas notícias, talvez, para você. A gente tem os gráficos na tela que mostram que, primeiro, o preço dos ovos começou a cair nas últimas 2 semanas. Tem uma queda ali de uns 5% no atacado nos últimos 15 dias. Isso deve chegar até o consumidor final. No caso do café, o pior preço já passou. Não quer dizer que o café já está barato, não. Mas o pior valor já ficou para trás, ficou ali no comecinho de fevereiro. A mesma coisa dá para dizer do boi gordo. A arroba no mercado brasileiro teve o seu ápice no final de janeiro, começo de fevereiro. É verdade que já foi mais baixo, nos últimos dias até subiu um pouquinho. Mas tudo isso resume uma coisa, subiu muito, subiu, mas talvez o preço pode começar a cair para o consumidor, porque no atacado ele já foi mais caro. E o Brasil registrou o 6º verão mais quente da história neste ano. As temperaturas ficaram acima da média em grande parte do Brasil. A Tayana Narcisa traz as informações para a gente. Vamos acompanhar. Essas ondas de intenso calor que a gente vem sentindo nos últimos anos são reflexo dos gases do efeito estufa causados pelo aquecimento global. Do ano passado a este ano, em 2025, o Brasil teve o 6º verão mais intenso desde 1961. Para a gente ter uma ideia, houve aumento aí de 0,34 graus acima da média do que era esperado historicamente. Aí na tela a gente acompanha uma tabela realizada pela nossa equipe de produção, fazendo um comparativo com anos anteriores. É possível observar que essa onda de calor não iniciou agora, vem aí desde a década de 90. E um comparativo aqui que eu trago é da região norte, mais especificamente no Pará. A gente tem bem delimitado o inverno amazônico, o verão, mas nos últimos anos essa onda de calor tem sido aí mais frequente, inclusive chegou a causar a seca de rios aqui na região, causando impacto de comunidades ribeirinhas com relação à pesca, à alimentação. Outro exemplo que a gente pode citar é o Rio de Janeiro, que recentemente neste verão teve uma onda tão intensa de calor que acabou causando o desvio do trilho de um trem que passa pela região. Para especialistas, essa situação está relacionada a diversos fatores, mas entre eles a gente tem aí o aquecimento das ondas do oceano, da água, né, que impacta diretamente a questão da qualidade da temperatura do nosso ar. Lembrando que neste ano o Brasil recebe a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vem justamente debater esse assunto junto a outros países e como juntos podem aí diminuir essas temperaturas. E os preparativos para a COP30 estão em ritmo acelerado. Empresários e representantes do setor ambiental marcaram presença no COP30 Business Forum. O encontro debateu desafios e avanços no caminho para um Brasil mais sustentável. Há menos de 9 meses da COP30, que acontece em Belém, grandes empresas intensificam ações para antecipar o debate ambiental em larga escala. No agronegócio, o principal desafio, segundo empresários, é ampliar a divulgação dos avanços e do pioneirismo da agricultura regenerativa. A estratégia reforça o papel do setor na economia e na sustentabilidade do país. Na agricultura regenerativa é extraordinário o que o Brasil tem feito. O consorciar a floresta com a produção de grãos, com a produção de animais, é magnífico. O Brasil hoje produz 3 safras, né? E ao invés de emitir carbono, captura carbono. Então, o Brasil tem um trabalho com os pequenos agricultores, né, de ajudar na assistência técnica, de como é que eles podem ser mais produtivos.
O evento também abordou os desafios da transição energética sustentável. Embora o Brasil tenha uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, o setor privado segue como peça-chave, financiando cerca de 70% dos investimentos na área. Cerca de 60% a 70% dos recursos para a transição energética vão vir do mercado privado, mas esse dinheiro vai ter que ser combinado com dinheiro de fomento, com dinheiro concessional e um dinheiro que não está só no Brasil, dinheiro que a gente consegue mobilizar de capital internacional também. Ainda durante o evento, a União Empresarial entregou um documento com 13 propostas para a presidência da COP30, ao governo do estado do Pará e ao Ministério do Meio Ambiente. Os itens abrangem temas como a regulação do mercado de carbono, a criação de incentivos para a captura de carbono na atmosfera e a modernização do sistema ambiental rural. Todas as empresas juntas representam cerca de 33% do PIB brasileiro. Nós temos que chegar unidos na COP30 e, para isso, nós temos que ter o tipo de reunião como essa que a AmCham programou hoje aqui, em que nós, como brasileiros, temos que ver de que maneira nós queremos fazer a nossa transformação, né? Porque todo mundo está tendo que fazer essa transição, né? E eu acredito que o Brasil é um dos países que mais pode se favorecer com essa agenda. E é por isso que, para o anfitrião da COP30, o governador do Pará, Helder Barbalho, é preciso que todos estejam unidos em trabalhar para atingir as melhores ações sustentáveis possível. Nós precisamos ter entregas. Não se pode mais, diante das urgências climáticas, ficarmos apenas nas intenções. Intenções não resolvem as urgências ambientais. E o novo prédio do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, foi inaugurado. O local vai ampliar a área para exposições e promete atrair ainda mais turistas para o museu, que é um dos mais importantes do país. No coração da Avenida Paulista, uma das mais importantes do país, o edifício Pietro Maria Bardi foi inaugurado como extensão do icônico prédio do Museu de Arte de São Paulo. A nova estrutura amplia o espaço de exposições do MASP, dobrando a área útil do museu e oferecendo mais opções culturais aos visitantes. Com um acervo com mais de 10 mil peças, o MASP é hoje um dos museus mais importantes da América Latina. Parte desse acervo virá para este novo prédio, localizado na Avenida Paulista e vizinho ao antigo edifício sede histórica do MASP e que passará a se chamar Edifício Lina Bobardi. Serão 5 exposições que ajudam a trazer um novo olhar sobre a história do museu. Museu vertical e que complementa as estruturas que nós já temos no Museu Histórico, no edifício histórico, hoje chamado de Lina Bobardi, em homenagem à sua arquiteta, e que faz então essa união entre os dois edifícios, né, criando realmente essa conexão e tornando o MASP um museu com 2 edifícios, que vai fazer para o público ter uma experiência cada vez mais inovadora e completa. A altura do novo prédio corresponde ao comprimento do vão livre do edifício original, o que reforça a conexão do conjunto. Uma ligação subterrânea entre os museus será inaugurada até o fim do ano. Além desse túnel, eventualmente, aí no final do ano, nós teremos um túnel conectando os 2 museus. A ideia é que você entre pelo museu aqui na Avenida Paulista, o edifício Pietro Maria Bardi, esse edifício novo, né, visite o museu e, eventualmente, você possa passar para o edifício Lina por esse túnel, porque, afinal, os 2 museus estão localizados em quadras adjacentes, né, mas não é na mesma quadra. O novo prédio do museu tem 6 andares destinados a exposições. Um percurso sobre a história do MASP, explorando a trajetória desde a fundação. O andar dedicado às artes africanas, com inúmeras esculturas. Obras geométricas de artistas vanguardistas e contemporâneos. Pinturas do artista francês Renoir, pertencentes ao acervo do MASP. E obras do cineasta Isaac Julien,
trazendo interpretações das atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, no papel da arquiteta Lina Bobardi, que idealizou o MASP. Isolada no tempo e no espaço. A novidade desperta a curiosidade tanto de quem visita o museu quanto de quem passa pela Avenida Paulista. Como museóloga, eu tenho uma grande expectativa de encontrar aqui trabalhos de bons profissionais, né, de grandes profissionais da área, mas também de forma bastante livre, né? Então, quero entrar para ver o que eu vou encontrar lá dentro. As últimas vezes que eu vim aqui, eu vi que tem muita coisa, mas tinha pouco espaço, né? Para caber todas as exposições e as artes que eles carregam. Então, acho que vai abranger e vai ter bastante coisa para a gente ver aqui também. Tô com expectativa alta. Ansioso para conhecer? Bastante. Com essa expansão, o MASP busca atrair ainda mais visitantes. Isso porque o MASP, ícone da arquitetura brutalista paulista, chama a atenção de turistas de todas as partes do mundo. Primeira vez no MASP, primeira vez no Brasil. Estou fazendo intercâmbio aqui em São Paulo. Meu amigo da França falou que esse museu tem muitas coisas da França, Van Gogh também. Eu não sei, estou animado para ver. Eu sou artista, então eu procurei os melhores lugares para eu conhecer. Quero conhecer muito a cultura brasileira, tudo o que vocês têm para que a gente conheça. O CNN News 1 fica por aqui. Para outras informações, acesse o nosso site cnnbrasil.com.br e acompanhe outras notícias logo a seguir no Agora CNN. Para você, um ótimo sábado.